Oi pessoal, o meu nome é Letícia, eu sou fonoaudióloga da ACAI de Maitá e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho. Vou compartilhar com vocês a minha tela. O tema da minha fala é a comunicação empodera e concretiza a inclusão social. Esse tema foi inspirado no tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla desse ano, que é o protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Para a gente começar então, é interessante sabermos o que é a comunicação. Eu trouxe para vocês uma definição de comunicação bem bacana e vocês vão perceber que a comunicação está presente no nosso dia a dia bem mais do que a gente pensa. Tá? Comunicação é o meio pelo qual as pessoas se relacionam, mantêm contato com as outras, aprendem sobre o mundo e interagem para trocar informações. A comunicação vai desde o oi que eu dou para minha vizinha, a mensagem, a ligação, o áudio que eu recebo de uma amiga, desde o vídeo, da mensagem, do texto que eu leio numa rede social ou na internet, desde eu ligar uma TV ou rádio para ouvir, assistir uma notícia. E o legal da comunicação é que ela nunca acontece sozinha. Um texto nas redes sociais, sozinho é só um texto. Ele comunica quando tiver alguma pessoa para lê-lo. Interessante a gente saber também que existem dois tipos de comunicação. A comunicação não verbal e a verbal. A comunicação não verbal é aquela que acontece por meio do corpo e por meio do gesto. Ela aparece em nós, ela se forma em nós, um pouquinho antes da gente nascer. Quando a gente nasce, ela se desenvolve por meio da interação que o mundo faz conosco, com a criança, né? Quando somos bebês, nós temos o mundo interagindo com a gente, nosso pai, nossa mãe, nossa família, vão nos estimulando e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai experimentando situações de comunicação com esse mundo que comunica com a gente. Por exemplo, o choro, o riso, um grito, um movimento com a cabeça. E aí, à medida que a gente vai crescendo, o adulto, a pessoa que está com a gente vai dando significado para isso. Ah, ele está com fome, ah, ele está com a fralda suja. Quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, a gente começa a experimentar situações de comunicação verbal, que a grosso modo é a fala, tá? E mais adiante, a gente aprende a comunicação escrita. Interessante a gente saber que a comunicação não verbal, ela é base, ela dá suporte para o desenvolvimento da comunicação verbal. A nossa sociedade, ela tem um modelo de comunicação verbal. E como que funciona? A gente tem uma pessoa, que no caso aqui está representada por uma mulher, que inicia a conversa, que eu chamei de conversa. Inicia por meio da fala. Ela está falando, a outra pessoa está ouvindo, ela vai entender e vai responder essa fala, essa pergunta. E essa comunicação, ela também se inverte. Então, no momento que o segundo indivíduo, que é o homem, aqui nessa figura, assume o papel de responder essa conversa, ele vira falante. Ele vai falar, ele vai responder provavelmente por meio da fala. E aí agora vem o motivo pelo qual eu estou conversando com vocês hoje. As pessoas com deficiência intelectual múltipla nem sempre vão iniciar, manter,
ou responder uma conversa parecido ou igual ao modelo que eu mostrei para vocês antes. E aí, o que a gente faz? Algumas dificuldades da comunicação são encontradas, são próprias da deficiência intelectual e múltipla. Eu citei aqui 3 exemplos e eu vou falar sobre eles com vocês. O primeiro exemplo é a dificuldade de não entender o que foi dito. 3 situações dentro dessa situação posso apresentar para vocês. A primeira, que é a pessoa falou comigo, eu entendi o que ela falou. A segunda, a pessoa falou comigo, eu não entendi o que ela falou. E a terceira é a pessoa falou comigo, eu não entendi porque eu não ouvi o que ela falou. A segunda é a dificuldade de pensar a resposta. Essa habilidade, ela está muito relacionada ao fato de eu entender o que foi dito. No momento que eu entendo, eu penso a resposta. Como pode acontecer o seguinte, eu não entender e por isso não conseguir pensar nessa resposta, ou por mais que eu entenda, eu não consigo pensar na resposta. E aí a terceira situação depende das outras 2 que eu falei antes, né? Que é a dificuldade em realizar um movimento para produzir o som. E aí a gente também pode citar algumas situações. No momento que eu entendo, eu consigo pensar a resposta, eu consigo realizar um movimento para produzir o som dessa resposta. Quando não entendo, não consigo pensar a resposta e por isso não consigo realizar o movimento necessário para produzir som. Eu posso entender, posso saber a resposta, posso ter dificuldade em realizar o movimento dessa resposta também. São situações que a gente observa bastante as pessoas com deficiência intelectual múltipla, como outras síndromes e algumas lesões de AVC, de acidente vascular cerebral também. No exemplo anterior, na fala anterior, eu falei muito em fala. Mas eu expliquei para vocês um pouco antes que existem outras maneiras de se comunicar também, né? O movimento dos olhos, o movimento do corpo, o apontar, o chorar. É interessante que a gente entenda e que a gente saiba identificar, e agora eu quero desafiar vocês a pensarem um pouquinho como que o meu filho se comunica. Ele usa fala, ele usa comunicação não verbal, que tipo de forma ele usa? Ele movimenta os olhos para pedir alguma coisa, ele usa o corpo. Como que meu filho se comunica? Vocês vão conseguir identificar. Não digam que seu filho não se comunica, porque ele se comunica, tá? De alguma forma, prestem atenção. No momento que a gente entende e que a gente identifica a forma como a criança, a pessoa se comunica, a gente consegue, junto com a equipe que acompanha essa pessoa, composta por fonoaudiólogo, professor, fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, junto com toda essa equipe, planejar estratégias para melhorar a comunicação dessa pessoa. Vocês vão ver agora como que a gente pode fazer isso. Como que eu posso empoderar a comunicação? Eu sei que meu filho não fala, mas ele, para pedir alguma coisa, ele olha com os olhos, ou ele me aponta. Ótimo, vocês sabem, eu falei para vocês antes, que a comunicação não verbal, ela vem antes da fala.
Eu quero que meu filho fale. Ok, vamos incentivar que meu filho fale. Que recursos que eu posso utilizar? Trouxe aqui para vocês uma listinha de alguns recursos que variam de acordo com a idade dessa pessoa. Os brinquedos, objetos reais, figuras são mais indicados para crianças pequenas. As figuras podem ser usadas inclusive para pessoas mais velhas. Elas têm o objetivo, inclusive as fotos, elas auxiliam bastante a organizar rotinas, porque sabemos que algumas pessoas com deficiência intelectual e múltipla têm dificuldade em o que fazer, em saber o que fazer em determinados lugares. Um exemplo eu vou dar para vocês. Quando eu preciso ir ao banheiro. Então, algumas pessoas têm dificuldade em saber qual que é a sequência do que eu faço lá no banheiro. A situação, por exemplo, do acordar. Eu vou acordar e vou ao banheiro. O que eu vou fazer lá no banheiro? Eu vou lavar meu rosto. Se eu precisar, eu vou fazer xixi, cocô. Depois eu faço a minha limpeza, volto, lavo minhas mãos. Como que eu lavo minhas mãos? Sabonete, molho a minha mão, seco. Dependendo do grau de dificuldade dessa pessoa, eu preciso exemplificar ou ser mais detalhista nessa rotina. Esse material construído com figuras e fotos, ele pode servir como base, pode ser temporário, pode ser aprimorado e costuma dar muito certo nos casos que a gente consegue utilizar. Temos livros também que nos auxiliam e os jogos de imitação, que são bárbaros. Os jogos de imitação nos permitem experimentar situações do dia a dia, desde imitar animais, pessoas. A gente costuma brincar de mímica, geralmente imitando animais. Essa é uma fase do jogo da imitação, muito importante também. Dependendo do grau da pessoa com dependendo da dificuldade da pessoa com deficiência intelectual múltipla, a gente monta esse material junto com a família. Num primeiro jogo, vamos imitar animais. Se a criança sabe ler, a gente coloca a escrita. Se ela está aprendendo a ler, figura e escrita. Se a pessoa não sabe ler, figura. Coloca dentro de uma caixa e solicita que ela pegue a figura. Tem que imitar um leão. Como que faz o leão? Para outra pessoa adivinhar. É muito interessante também para situações do dia a dia, verbos, ações, como caminhar, varrer, escovar o cabelo, tomar banho, Aí a imaginação vai a mil. Os jogos de imitação também nos permitem saber qual é o entendimento dessa pessoa em relação a esses tipos de situações. Então, se eu tenho aí um jogo que é sobre ações, verbos, a figura, enfim, o material está dizendo que ele precisa imitar o gesto de escovar o cabelo. Ele vai olhar aquela figura, ele vai ter que fazer o gesto. Se ele souber, ele vai fazer. Como que ele faz? Se ele consegue fazer essa comunicação, ele vai poder imitar. E aí eu vou saber, ele sabe o que é escovar o cabelo. Ou, ele não sabe, vou ter que ensinar ele. Depois de tudo isso, tenho outras dicas muito interessantes que, se a gente consegue colocar em prática, a gente vai ver bons resultados também.
A primeira delas, então, é permitir a participação em algumas tarefas do cotidiano. Dentre todas as tarefas do cotidiano, eu elenquei duas que são muito legais. A primeira, por exemplo, é arrumar a cama. Quantas pessoas com deficiência intelectual múltipla teriam condições de arrumar a cama e não arrumam? Por que não desafiá-los a fazer isso? Ah, mas eles não fazem, ele não faz como eu faço. Ok, nós vamos desafiá-los. À medida que eles vão fazendo, eles vão aprimorando essa habilidade. Outra situação de cotidiano muito legal, que acontece bastante, é o pareamento das meias, o separar as meias. Então, você pode pedir uma dessas, que a pessoa recolha as roupas e depois, junto com essas roupas tem meias, e depois pedir, tá, agora você vai separar os pares das meias. Isso trabalha a atenção, trabalha a memória, porque eu vou ter que memorizar aquela meia para achar o outro par. É uma atividade de cotidiano, simples, mas que trabalha um monte de coisa. O contato com a natureza, então, a natureza ela nos ensina muitas coisas, né? Da parte de pensamento e emocional também. A natureza nos ensina a cor da flor, né? São situações que eu posso trabalhar com essa pessoa, a cor da flor, a textura do tronco da árvore. Essa árvore é uma macieira, ela produz um fruto, o nome desse fruto é maçã. Me permite também conhecer e sentir a grama, a terra, pedras, a água. Outra situação que a natureza pode contribuir e a gente pode propor para as pessoas com deficiência intelectual múltipla é o cuidado e o plantio de alguma planta. Né? Vai plantar uma planta, uma flor, uma árvore, enfim, você vai ter que cuidar dela. Incentivar que ela regue, se precisar podar, que pode, se precisar adubar, que adube. E incentivando, pode ser que aconteça super bem, pode ser que não aconteça, não desistir, continuar lembrando, lembra da tua flor, da tua planta, se você não regar, ela vai morrer. Poder, por que não propor situações assim, a sua planta morreu porque você não regou? Então vamos plantar uma nova? Então assim você cuida. Sempre procurar falar daquilo que está por perto. Evitar, por exemplo, que nem aqui onde eu estou. Cadê a flor da vovó? Poxa, aqui onde eu estou não tem vó e não tem flor. Repete para mim, flor da vovó. Fale sempre das coisas que estão aqui perto. Ah, fulaninho, pega para mim o carrinho. Ou o carro que está ali. Ah, onde está o carro do fulano? Sempre nomear. E sempre que possível mostrar como a gente usa os objetos. Esse tipo de estratégia nos permite, mais adiante, ou em situações que a gente passa pelo dia a dia, uma visita, por exemplo, a alguma pessoa, que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela aprendendo, ela saiba como fazer o uso daquele objeto. Ou mesmo, por que não imaginar, se um dia ela for sozinha para algum lugar, ela vai saber utilizar aquele objeto. Por exemplo, a faca, o garfo, o cortar uma carne. Outra questão muito importante é reduzir a exposição de eletroeletrônicos. Quem são os eletroeletrônicos?
celular, tablet, televisão, os mais, computador também. São importantes, são úteis, são, mas eles nos permitem poucos estímulos em comparação a esses outros exemplos que eu dei para vocês antes. Então, sempre que possível, reduzam. Ah, mas como que eu vou interter a pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Repito, utilize as outras estratégias que eu falei anteriormente. Você vai observar e vai ver que vai ser bem proveitoso. Explicar explicar antes de ir a algum lugar. Isso é muito, muito importante. Essa estratégia, esse recurso, eu utilizo não oriento só as famílias de pessoas com deficiência intelectual múltipla, eu oriento várias, que para que você vá a algum lugar, quando você for a algum lugar, explique antes. Como que é esse lugar? A gente vai no mercado. Explica para a pessoa antes. Nós vamos ao mercado, eu e você. Hoje você pode comprar uma coisa. Ou hoje você não pode comprar nada. Ou hoje você vai segurar o cestinho de compras. Explique e combine a situação de ir ao mercado, como estou exemplificando antes. Quando você chegar lá no mercado, se por um acaso acontecer alguma situação de mau comportamento, algum desconforto, você pode relembrá-lo e dizer, mas a gente não combinou isso. O que a gente combinou? Um grande erro, na minha opinião, que as famílias cometem é não levar as pessoas com deficiência intelectual múltipla para esses lugares, por medo, por não saber como que elas vão se comportar nesse lugar. Para mim, e é um desejo que eu tenho, é que vocês que estão me assistindo se proponham, se desafiem, de repente escolham um horário mais tranquilo, experimentem uma, duas vezes, quantas vezes for necessário, e à medida que a pessoa for conhecendo esse lugar, for aprendendo situações, dificultem a exposição a esses lugares. Acho que seria muito, muito, muito importante. E aí vai fechar com o que eu vou falar agora. A família empodera e concretiza a inclusão social por meio da comunicação. E vocês sabem que vocês não estão sós. Vocês têm uma equipe que acompanha vocês muitas vezes desde a pessoa ser bem pequena, por toda a vida, por um grande período da vida. E nós estamos aqui para, juntos, acreditando nisso, promover a inclusão social, sim. E aí agora olha só o que eu vou mostrar para vocês. E com isso eu encerro a minha fala. Nós temos uma situação aqui de uma criança com síndrome de Down e que, em decorrência da síndrome de Down, ela tem uma deficiência intelectual. Aqui na primeira figura, mais embaixo, ela está junto com seu pai. Provavelmente sua mãe deve estar tirando a foto. E eles estão num lugar provavelmente de contato com a natureza. A gente vê ali árvores. Essa é uma situação.
Aí essa criança cresce um pouquinho, ela vai para uma escola, para uma PAI, para uma clínica, não sei, para uma escola de inclusão, né, ensino regular. E aqui ela tem consigo uma professora, uma terapeuta, que nessa foto estão comemorando um avanço. Que atrás desse obrigada aparece que é uma torre de blocos de madeira. Provavelmente ele nunca conseguiu fazer isso, nesse dia ele fez e eles comemoraram essa vitória juntos. Mais adiante, essa criança vai crescer, ela vai ter todo esse suporte da família, da equipe que acompanhou ela, provavelmente desde muito pequena. E essa pessoa vai crescer e por que não ela pode, por que não imaginar que ela não possa ocupar um lugar que esse menino está ocupando, né? Que trabalha no escritório. Vamos acreditar juntos e vamos sonhar. Por que não? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, compartilhem, coloquem aqui nos comentários ou mandem mensagens no particular. Eu espero ver vocês em breve. Muito obrigada pela atenção.